Atos, capítulo 1, do verso 8 até ao verso 11. E as primeiras palavras que nós vamos encontrar neste texto são de Jesus. Jesus está prestes a ascender e ele está a dizer estas palavras aos seus discípulos. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Estamos a começar no segundo domingo de janeiro, segundo domingo de 2025, uma nova série de mensagens. Talvez já tenhas visto o cartaz, ele está afixado lá fora. Também já foi colocado a correr pela internet. Há falta de melhor tema, tendo em conta que nós estamos a começar o nosso ano. Queremos olhar para o futuro. Chamamos esta série de mensagens a Lapa no Mapa. Lapa no Mapa. Infelizmente agora eu não tenho aqui, o Vini já não está connosco, ele esteve no primeiro turno. É pena, porque, digam a verdade, o cartaz está muito bonito, não está? E é trabalho do nosso irmão Vinícius. Eles têm vindo, o Vinícius, a Lília, o Otto, eles têm vindo ao primeiro turno, portanto não encontras agora. Mas também deixa-me chamar a tua atenção, porque hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens também em Algés. E eu não quero promover aqui competição entre a filha e a mãe. Mas também foi o Vini que fez o cartaz de Algés. E eu até diria, o cartaz de Algés ainda está com mais emoção. Vocês viram o cartaz de Algés? O tema que nós vamos começar em Algés é prantos, pragas e prémios. Uma doutrina da graça no livro do Êxodo. Agora, se tu estás na Lapa, não vais mudar para Algés por causa do cartaz, está bem? Mas depois saúda, de facto, o talento do nosso irmão Vinícius. Ele tem sido inexcedível, porque estes pequenos detalhes da imagem também acabam por ser um aconchego. A mensagem que eu te quero pregar nesta manhã chama-se multiplicação e não manutenção. Ou melhor, neste caso é multiplicar e não manter. É o título desta mensagem. Multiplicar e não manter. E eu vou começar já com uma tirada generalista, simplificadora. Tu não precisas concordar comigo, porque o que eu vou dizer a seguir não é da palavra, ok? Mas é uma simplificação que eu vou fazer, porque ela é importante hoje, que nós começamos uma nova série de mensagens. Eu diria que se tivéssemos de falar acerca do povo evangélico em Portugal, os evangélicos em Portugal, eu diria que os evangélicos em Portugal temem arriscar perder o pouco que têm. É uma das coisas que eu acho que nos define como evangélicos em Portugal. Nós tememos arriscar perder o pouco que temos. Mais à frente, vou tentar dar-te uma imagem porque é que isto assim é. Mas a verdade é que quando nós lemos o texto da Bíblia, e independentemente de sermos portugueses, termos vindo do Brasil, de São Tomé e Príncipe, como hoje ouvimos o Denilson a dar o seu testemunho, dos Estados Unidos, de Angola, de Moçambique, de El Salvador, e eu estou a tentar dizer todos os países que pelo menos sei que há membros da Igreja da Lapa, é possível que me tenha esquecido de alguns. Aliás, há uns meio espanhóis, o Alberto está à minha frente, é meio espanhol, é verdade, já nasceu cá, mas até espanhóis temos, portanto é sinal que Deus tem mesmo graça para toda a gente, porque se Ele salva os espanhóis, toda a gente pode ser salvo. Portanto, e no meio disto tudo, eu não quero que tu fiques concentrado na tua experiência cultural em particular, não quero que tu fiques concentrado na tua experiência cultural em particular, mas que reconheças que, de facto, quando nós lemos este texto bíblico, e não só este, mas este,
Jesus dá-nos uma ordem de multiplicação. Portanto, já estás a perceber assim a sinopse fundamental da mensagem que te quero pregar nesta manhã. Em Portugal, os evangélicos, em grande parte, tentam não arriscar para manter o pouco que têm. Mas, e este mas é importante, quando nós lemos a palavra de Deus não opera na mesma lógica. Opera numa lógica de multiplicação daqueles que aceitam Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude a fazer com que esta mensagem aconteça em cada pessoa. Obrigado, Senhor. A alegria que é nós estarmos nesta casa de oração, encontrá-la cheia. Ó Senhor, somos apenas a proverbial migalhinha no meio do reino que é Teu, que é muito maior, com igrejas por todo o mundo, umas mais pequenas, outras maiores. Hoje integramos esta multidão que guarda o Teu dia para celebrar-te de um modo especial, porque todos os dias somos chamados a celebrarmos o Teu nome, mas hoje, como o primeiro dia da semana, domingo, queremos fazê-lo de um modo especial. Que bom é chegarmos aqui, encontrarmos tanta gente, olharmos à nossa volta, cantarmos juntos, orarmos juntos, lermos a palavra juntos, lermos aquilo que Tu tens feito na vida destes 4 irmãos juntos. Ó Senhor, faz a Tua palavra acontecer em nós agora que a temos diante de cada um, Senhor. Que seja o Teu propósito e não um propósito de homens a vingar. Ajuda-me por isso a pregá-la com cuidado e com coragem. Ó Senhor, e que em cada pessoa, nesta manhã, só Tu conheces as condições de cada pessoa que aqui chega, mas que em cada pessoa a fome que há de Ti possa estar a ser saciada. Nós oramos isto. Não oramos no nosso nome. O nosso nome serve para pouco, mas oramos no nome de Jesus Cristo. A igreja pode responder? Amém. Volta a colocar os teus olhos no texto bíblico. O tempo passa rápido. Já passou. Está agora a fazer meia década. Eu gosto de dizer, prefiro dizer meia década do que 5 anos, mas meia década dá assim um ar. Uau, meia década. Há 5 anos, em 2020, nós começávamos uma série de mensagens. Quem é que se lembra que série de mensagens é que nós começávamos no início, no janeiro de 2020? E topa bem o ano que foi. Quem é que se lembra desta série de mensagens? Está no ir. E era precisamente no livro dos Atos. E gostamos sempre de aproveitar para fazer a piadinha, mas é verdade que o nosso lema era está no ir, porque lemos o livro dos Atos dos Apóstolos em 6 meses e estávamos todos entusiasmados no início de 2020. Está no ir, está no ir, está no ir. E o que é que aconteceu 2 meses depois? Rebenta a pandemia e ninguém podia sair de casa. Deus tem sentido de humor. Deixa-me dizer-te, eu não me quero perder para não levar mais tempo do que devo. Mas foi nessa época estranha, cheia de desafios, que o Senhor nos concedeu uma grande bênção de, na margem sul, abrir uma igreja nova, dirigida pelo pastor Diego, sua esposa Stella, os seus meninos. E esse foi um tempo onde nós esperaríamos que nada pudesse acontecer, mas Deus provou, nessa altura, à Igreja da Lapa, enquanto nós líamos o livro dos Atos dos Apóstolos, que o estava no ir, aplicava-se até quando ninguém podia sair de casa. Amém? Então, há 5 anos, nós andámos pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Na altura, quando eu me preparava para o estudo deste livro, ainda meses antes, num período sabático que passei com a minha família nos Estados Unidos, comecei a fazer as leituras, porque íamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, e um dos autores, um dos comentadores, um verdadeiro teólogo britânico, que era uma voz importante para mim na minha preparação, era John Stott. Talvez alguns de vocês conheçam o John Stott. E o John Stott dizia acerca destes versos que nós estamos a ler, o John Stott dizia assim: há algo de profundamente errado em estar a olhar para os céus quando os cristãos foram chamados a ir aos confins da terra. Há algo profundamente errado em os cristãos estarem a olhar para os céus quando eles foram chamados a ir aos confins da terra. E olha a maneira como o Stott diz isto. Devemos ser testemunhas e não astrónomos. Isto não quer dizer, fim de citação, isto não quer dizer que um cristão não pode ser astrónomo, mas tu percebes o que é que o John Stott estava a dizer.
O nosso papel enquanto cristãos não é estarmos a olhar para o céu, é irmos até ao fim da terra. Agora, precisamos fazer justiça a este texto, porque se formos sinceros, provavelmente se nós estivéssemos no lugar dos discípulos, ia acontecer connosco o mesmo que aconteceu ali. Portanto, por favor, volta aí até ao início. Eu vou dar alguns segundos para tu leres na diagonal, portanto, muito rápido, o contexto que está aqui a acontecer. Portanto, volta aí a Atos, no verso 1, nós lemos a partir do 8. Dá só uma vista de olhos rápida nos primeiros 7 versos que tu tens à tua frente. Muito sucintamente, o que é que está a acontecer? Força, igreja. O que é que está a acontecer? Nestes 7 versos anteriores. O que é que está a acontecer? Isso significa que alguém tem de responder. O que é que está a acontecer? Portanto, são os últimos dias que Jesus está a passar com os seus discípulos. E a partir do verso 8, que nós lemos, Jesus está a dizer as suas últimas palavras. E o que é que começa a acontecer a partir do verso 9? Verso 9, o que é que começa a acontecer? Diz, está lá, tens o texto à frente. Jesus começa a ascender aos céus. Vamos fazer justiça aos discípulos antes de irmos ao recado que eles receberam dos anjos. Eu não sei se já te aconteceu, mas vamos só tentar imaginar. E não temos muito tempo para este exercício da imaginação, mas vamos tentar imaginar. Faz de conta, isto é um faz de conta, ok? Mas faz de conta que Jesus está aqui. E nós não sabemos a distância. Portanto, isto é um faz de conta, eu não sei a distância que os discípulos estavam, mas vamos partir do princípio que os discípulos estavam relativamente perto. Jesus está a falar, está a dizer estas últimas palavras e subitamente há alguém que olha para os pés de Jesus e começa a ver que 1 centímetro, 2 centímetros, ele não está a tocar com os pés no chão. Eu não sei se te acontece muitas vezes olhares para pessoas que não estão a tocar com os pés no chão. A mim, curiosamente, nunca me aconteceu. Mas agora imagina, há 1 palmo, há 2 palmos, há 3 palmos, eles começam a ver Jesus a subir aos céus e vão vendo, e vão vendo, e vão vendo. Se isso estivesse a acontecer à minha frente, vocês podem crer que eu ia ficar de olhos fixos nele, naquela figura que estava a subir aos céus. Agora, para tu perceberes que a Bíblia tem mesmo graça, e agora graça no sentido duplo da palavra, graça no sentido divino, teológico, mas tem graça. Repara o que é que acontece. Verso 10, estando eles, novamente, já lemos este texto, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, tomara. Jesus tinha feito muitos milagres, tinha feito o maior de todos, que foi ressuscitar. Portanto, imagina, 40 dias com um homem que tinha ressuscitado, de facto isso já em si é extraordinário. Mas ele agora estava a fazer mais uma coisa extraordinária que eles nunca tinham visto, que era, ele estava a ascender aos céus. Então estão os discípulos a olhar para Jesus a desaparecer nas nuvens. E o que é que acontece? Apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. Quando geralmente ouves falar em homens vestidos de branco, quem é que é? Não é nem o Roberto Carlos, nem o Roberto Leal, ok? São anjos. Na Bíblia são anjos. Então, aparecem 2 homens, 2 enviados de Deus, que lhes dizem, eu estou a parafrasear, ok? Eu estou a parafrasear. Dizem, pessoal, o que é que vocês estão a fazer? Olha aí o verso 11. Homens galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu virá do mesmo modo como vistes partir. Até parece, atenção, isto é uma conclusão minha, não tem de ser a tua, mas até parece que estes anjos estão a ralhar com eles. O que eu até acho um pouco injusto. Os anjos não estavam a pecar, não é? Mas de facto até parece que estão a ralhar com os discípulos. O que não deixa de ser caricato, porque se eu estivesse no lugar dos discípulos, eu também ia ouvir o ralhete dos anjos, porque eu não estou habituado a ver pessoas ascenderem aos céus. E, no entanto, é isto que a história te conta. Tu devias ler esta história e achar graça, porque tem graça. Eles ainda agora estavam a assistir àquela coisa fantástica de Jesus ascender e já estão ali os anjos a pisar-lhe os calos, a dizer, vamos trabalhar, meus queridos, vamos trabalhar. Então, há uma coisa que eu gostava que tu percebesses a partir deste episódio tão engraçado. E vais encontrar essa frase aí. A partir deste momento, no livro dos Atos dos Apóstolos, tu podes compreender que é normal os crentes, da mesma maneira como os discípulos precisaram, tu também podes precisar de ter a tua perspectiva realinhada.
É normal os cristãos precisarem de realinhar o seu olhar para que a sua missão seja cumprida. E é isso que nós estamos a querer fazer nesta série de mensagens à qual chamamos a Lapa no Mapa. Da mesma maneira que, como logo no início da história da Igreja, repara, a Igreja está a começar, eles estão com os olhos no céu e há os anjos que vêm para dizer, pessoal, não é para vocês estarem com os olhos no céu, os anjos precisam de ajudar os cristãos a realinharem a sua perspectiva para que eles trabalhem. Se vocês perguntarem, Pastor Tiago, qual é o intuito desta série de mensagens? Eu dizia precisamente mais ou menos isto. O intuito desta série de mensagens é nós, com a Bíblia aberta, no livro dos Atos em particular, não vamos ler todo, vamos escolher alguns textos do livro dos Atos em particular, nós termos a nossa perspectiva realinhada para com planos que acreditamos que devem ser cumpridos pela nossa Igreja. Temos de viver um futuro em função daquilo que nós vemos em Jesus. Só esta frase dava uma mensagem e eu agora não vou pregar outro sermão além disto. Mas o futuro que tu vives está sempre dependente daquilo que tu estás a encontrar em Jesus. Se tu não encontrares em Jesus um Senhor glorioso, ascendido, sentado à direita do Pai, tu não vais viver uma vida de acordo com essa glória de Jesus. Portanto, a nossa vida é sempre uma consequência daquilo que nós encontramos em Jesus. Qual é a tarefa da Igreja da Lapa em particular? É olhar para Jesus, com a Escritura aberta, e funcionar e fazer em função daquilo que Jesus é. No contexto do livro dos Atos, e no nosso contexto agora, Lapa 2025, há dois extremos que devem ser evitados. E estes dois extremos, tu podes encontrá-los aqui na leitura deste primeiro capítulo dos Atos. O primeiro extremo tu encontras no verso 6. Volta aí ao verso 6. Diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, portanto, que estavam reunidos com Jesus, perguntaram a Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? Agora deixa-me fazer-te uma pergunta de interpretação acerca deste texto. Qual é que tu achas que era a vontade dos discípulos quando perguntaram isto a Jesus? E sejam breves a responder. Qual é que tu achas que era a vontade dos discípulos quando neste verso 6 eles perguntam isto a Jesus? O que é que eles queriam, os discípulos? Como? Que Jesus respondesse sim e que o resultado prático disso fosse precisamente o reino de Jesus. Onde? Onde é que eles estavam naquela altura? Onde? Na terra. Eles queriam o reino de Jesus na terra. Senhor, é agora, depois deste leve contratempo da crucificação, ainda bem que ressuscitaste, é agora que isto se resolve. Agora é que nós começamos a viver o teu reino como tu andaste 3 anos a pregar. Nós tivemos 3 anos a ouvir-te a pregar sobre isto. É agora, não é? É agora. É a expectativa deles. Deixa-me dizer, não é só a expectativa daqueles discípulos quando fizeram esta pergunta. Também muitas vezes pode ser a nossa expectativa mesmo 2000 anos depois. Nós gostaríamos que a nossa fé cristã fosse marcada, na maior medida do possível, por vivermos o céu na terra. Então este é um extremo que nos tenta ser cristão e querer o reino de Deus já, o céu aqui, por agora. Mas há outro extremo, que é aquele que nós já vimos no verso 10, que é aqui ilustrado por eles estarem a olhar para Jesus com a cabeça nas nuvens. Então, um extremo quer o céu na terra já, quer tudo materializado já, e o outro extremo está com a cabeça nas nuvens. 2 extremos. Nós, cristãos, da mesma maneira como os discípulos passaram isto no livro dos Atos dos Apóstolos, podemos ser tentados por estes 2 extremos. Ou querermos ver o mundo já convertido, a sociedade já cristã, Jesus a reinar já, usando assim uma gíria que muitas vezes no meio evangélico aparece, Portugal rendido a cristanação para Jesus. Ou o outro extremo que é, estamos tão preocupados na nossa relação com Deus que até somos um bocado indiferentes à sociedade, à cultura e tudo isso. Por isso, deixa-me dizer-te, na Igreja de Jesus nós não somos chamados nem um extremo nem o outro. E vais encontrar essa frase agora aqui projetada. Na Igreja de Jesus não somos chamados a ser utópicos nem pietistas, revolucionários ou reclusivos. E deixa-me só dar-te uma explicação, porque alguns conhecerão o termo pietista e outros
podem não estar familiarizados. O pietismo foi um movimento que nasceu na Europa protestante, já há vários séculos, sobretudo tendo em conta que a partir do momento em que a Reforma Protestante se desenvolveu no centro e no norte da Europa, vários reinos, diríamos um pouco fora do contexto, mas vários estados se aliaram às igrejas protestantes que se desenvolveram lá. Então havia a religião do Estado, como ainda existe em vários países no norte da Europa, onde vários países do norte da Europa ainda são confessionalmente determinados. Há países que ainda são protestantes, cuja designação protestante ainda é aceite, mesmo que as pessoas não vivam necessariamente essa fé. Então, o pietismo foi um movimento criado para contrariar uma fé que fosse apenas cultural e de Estado. Então, é um movimento, a história do pietismo é muito interessante, mas que incentivava a piedade pessoal, a devoção particular das pessoas. Ora, com todo o respeito pelo pietismo, mas é neste sentido que nós usamos o termo, tu não és chamado a ser um revolucionário por Jesus, a instalar uma teocracia aqui, o primeiro extremo, nem a seres um pietista que diz eu já desisti deste mundo e o que me interessa é eu e Deus. Tu não és chamado a ser um revolucionário nem a ser reclusivo. Verdade seja dita, se nós quisermos pensar aqui nos evangélicos, tendo em conta tanta diferença que existe entre nós podíamos dizer que os evangélicos às vezes andam de um extremo para o outro. E eu não quero entrar agora em detalhes, porque o mais importante é pregar a palavra, mas, por exemplo, podemos reconhecer que se há 20, 30 anos, e isto sou eu, que já não sou assim tão novo, mas também não sou assim tão velho, mas há 20, 30 anos não estava na moda entre evangélicos, e estou a pensar sobretudo ali no final dos anos 90, mas não estava na moda os evangélicos falarem assim tanto sobre política, até pelo contrário. Era um assunto quase inexistente em boa parte das igrejas evangélicas. Curiosamente, hoje, talvez seja o contrário. Portanto, nós andamos de um extremo de, por exemplo, há 30 anos éramos todos assim mais pietistas, o que interessa é a tua relação pessoal com Jesus, e hoje, entre os evangélicos e não só, mas a grande preocupação é como é que nós ganhamos de novo o Ocidente para o cristianismo. Estão sempre a dois extremos. Ou só interesso eu e a minha relação pessoal com Deus e torno-me meio reclusivo, ou sou um utópico revolucionário, Portugal para Jesus já. E então podemos até ser tentados com aquela ideia, não, vamos arranjar um partido político que nos represente e quem sabe daqui a um tempo até conseguimos um primeiro-ministro evangélico. Não é? Os dois extremos. Nós não somos chamados nem uma coisa nem a outra. Olha para o verso 10 e para o verso 11 novamente. Os discípulos estão a enxutar os discípulos, os anjos estão a enxutar os discípulos para os discípulos colocarem a mão à obra. E a mão à obra vê-se no trabalho que eles vão fazer logo no verso 14. O que é que acontece no verso 14? Força! Tens aí o texto à tua volta. O que é que acontece no verso 14? Força! O que é que está aí a dizer? Como é que se vê trabalho? Como é que se vê trabalho no verso 14? Como a irmã Sueli disse, em trabalho. Em trabalho, que é a oração. Muitas vezes a nossa tendência é achar que a oração é uma coisa que se faz para que a gente possa trabalhar. Mas sabes que na Bíblia é o contrário. Até tu começares a orar, tu ainda não começaste a trabalhar, mesmo que estejas muito atarefado com muitas coisas. Então lembrem-se, porque isto é bonito. No fluxo do texto é bonito que os anjos enxotam os discípulos para trabalhar e no verso 14, unidos todos se dedicavam à oração. Trabalho começa a acontecer. Não é só o verso 14, avança um bocadinho mais. O que é que acontece entre o verso 15 e o verso 26? O que é que acontece entre o verso 15 e o verso 26? Que também é reflexo de que eles foram enxutados pelos anjos para trabalhar. O que é que acontece entre o verso 15 e o verso 26? Eles têm de substituir, e neste caso, eles dedicando-se à palavra, eles têm de substituir quem? Têm de substituir Judas. Então, repara, eles começaram a trabalhar. Tu vês logo no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos que a ação acontece depois da perspectiva deles ter sido corrigida. Imagina que os anjos não os tinham enxutado. Se calhar tinha-se tornado uma fé que ainda agora estávamos todos em Jerusalém a olhar para as nuvens. Mas não, eles começaram a trabalhar, começaram a orar, arranjaram um substituto para Judas. Agora, quero brevemente dar um salto para tentar aplicar alguns destes princípios à nossa circunstância da Igreja da Lapa em 2025 e vou ter de voltar a uma generalização que já fiz logo na introdução da mensagem.
acerca de pensarmos em nós, em Portugal, em 2025. Para depois, no final, tentar atar tudo com a mensagem do Evangelho. Numa observação muito simplificadora da história dos evangélicos em Portugal, portanto, agora faz de conta que estamos a ir ao terapeuta e vamos falar da primeira consulta no terapeuta. Eu não sei se já foste, mas ele começa, então conte-me de si, como é que foi a sua história. Então vamos tentar, não precisamos de nos deitar no divã, mas vamos falar assim da nossa história, o terapeuta vai nos ajudar. Claro que o terapeuta neste caso tem mesmo de ser Deus, porque senão nós não vamos a lado nenhum. Então, a história, qual é a nossa história? Eu agora não estou a pensar na tua história. Nossa história enquanto evangélicos em Portugal. Quando nós olhamos para a nossa história, e esta, novamente, é uma conclusão que eu tiro, tu podes tirar uma conclusão diferente, há um padrão que tu encontras, que é um padrão de manutenção, de ter medo de arriscar, perder o pouco que temos. Deixa-me tentar explicar-te, esta é a minha opinião, novamente, é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade do Evangelho, mas deixa-me tentar explicar-te algumas das razões históricas que explicam que os cristãos evangélicos em Portugal tenham medo de arriscar. Em primeiro lugar, para lá chegarmos rapidamente, a Reforma Protestante acontece em que século? Força, em que século é que acontece a Reforma Protestante? Século XVI. Quando é que a Reforma Protestante chega diretamente a Portugal, independentemente de portugueses, geralmente de elite, que podiam ter alguma experiência de contacto com a Reforma Protestante quando saíam? Quando é que a Reforma Protestante chega primeiro a Portugal? A chegada de protestantes em Portugal, no sentido em que permitiu o desenvolvimento de comunidades protestantes em Portugal, sabes quando é que é? É no século XVI? É no século XVII? O tempo está a contar. É no século XVIII? É no século XIX? É no século XIX, no final do século XIX. Vou-te citar apenas 2 exemplos de pessoas que contribuem para o crescimento de comunidades evangélicas, estrangeiros, claro. Já vamos falar um pouco acerca disso, do fator estrangeiro. Robert Kelly, na Ilha da Madeira. Robert Kelly é um missionário de origem presbiteriana que vai para a Ilha da Madeira evangelizar. Esta é uma história incrível. Eu não te vou dar detalhes, porque é uma história incrível. Já foi feito pela RTP há uns anos um documentário sobre esta história baseado num livro de um jornalista chamado Fernandes. São 2 Fs. Está-me agora... Ferreira Fernandes. Jornalista do Diário Notícias durante muitos anos. Nós aqui, em 2008, convidámo-lo uma vez para ir à Igreja Batista São Domingos Benfica falar acerca disto. Ele escreve um livro chamado Madeirenses Errantes. Se tu puderes, compra, é muito bom. Porque conta a história na Ilha da Madeira, vejam bem, na Ilha da Madeira, chega este missionário britânico, Robert Kelly, ele começa um trabalho evangélico que começa a crescer e que suscita uma grande perseguição. Perseguição essa, é mesmo um filme. Se fosse uma história americana, já havia filmes de Hollywood feitos acerca disto. Como é uma história portuguesa, os nossos filmes são outros. Mas, por causa disso, há uma perseguição tão grande na Madeira que esta comunidade protestante, no século XIX, divide-se, fragmenta-se por todo o mundo. Vão parar aos Estados Unidos, vão parar ao Havaí, vão parar... Onde é que eles vão parar? E agora devia haver uma boa parte dos irmãos desta igreja que respondia. Onde é que eles vão parar quando as coisas correm muito mal em Portugal? Onde é que o português vai parar? Vai parar ao Brasil. Robert Kelly, depois desta experiência incrível, acaba por desenvolver a sua obra missionária no Brasil, onde se tornará depois, mais tarde, e o Tiago Falcoeiras ajudou-me nisso. O Tiago Falcoeiras é o nosso rato de biblioteca aqui da igreja, e ele deu-me uma informação que no primeiro turno não tinha sido completamente correta, onde ele se torna um dos expoentes do movimento das igrejas congregacionais no Brasil, Robert Kelly. Qual é o ponto de eu te estar a falar em Robert Kelly? Primeira chegada que causou sururu do protestantismo numa comunidade, na Madeira, foi perseguida, é um estrangeiro. Só para te falar numa que é mais querida nossa, de certa maneira mais querida nossa, porque somos batistas, deixa-me falar-te no início dos batistas em Portugal. Crê-se que a primeira comunidade batista em Portugal, estamos a falar no final do século, lembras-te? Século XIX, começa graças aos comerciantes de vinho do Porto que chegam à cidade do Porto. É por isso que tu não podes tirar o vinho aos batistas em Portugal, porque a denominação começou no meio dos barris. Esquece, não vais conseguir tirar vinho aos portugueses por causa disso. Então, aí
também começa a primeira comunidade batista em Portugal, que neste caso tem origem também estrangeira. A igreja portuguesa batista mais antiga foi onde o pastor Filipe esteve a pregar há um mês. Primeira igreja batista do Porto, o Tabernáculo, também conhecido por Tabernáculo. Onde é que eu quero chegar com estes dois exemplos de Robert Kelly e dos comerciantes do vinho do Porto que chegam ao norte do país? Eu quero dizer-te uma coisa muito simples. A comunidade evangélica cresce em Portugal há pouco tempo, repara, mais de 300 anos depois da Reforma Protestante. O catolicismo foi eficaz em colocar uma rolha de tampão na Península Ibérica para impedir que o protestantismo chegasse cá. Portanto, mais de 300 anos, 400 anos depois da Reforma Protestante, finalmente alguma coisa começa a acontecer aqui, mas o que começa a acontecer aqui é marcado por um espírito de exotismo. Exotismo, porque como a palavra indica, o ex do latim quer dizer exterior, de fora. As pessoas olham para os evangélicos em Portugal e tomam-nos como exóticos, porque são estranhos à nossa história. Por outro lado, isso significa que a comunidade evangélica vai ser marcada por muita resistência. E eu não quero necessariamente estar a elogiar os evangélicos em português. Em Portugal, eu geralmente sou melhor a falar mal do que a falar bem, mas é verdade que os evangélicos em Portugal são resistentes, porque nunca tiveram uma vida fácil. E, ao mesmo tempo, também os evangélicos em Portugal muitas vezes se desenvolvem num espírito de alheamento, porque são tão resistentes, ficam tão fechados sobre si para sobreviver, que de certa maneira se tornam aliados em relação à nossa própria cultura. Lembras-te da semana passada, quando eu comecei a pregar e a falar, tinha entrado numa igreja católica a fazer perguntas, e eu sei que fui bera convosco, porque disse, vocês precisam perceber mais catolicismo, porque o que é que acontece muitas vezes na comunidade evangélica em Portugal, quando não é a geração que se converteu? Eu, por exemplo, da parte da minha mãe, sou terceira geração de evangélicos, da parte do meu pai sou quarta. Claro que na geração do meu avô, que se converteu e que se tornou pastor, ele sabia bem o que o catolicismo era, porque ele tinha deixado o catolicismo. Mas para mim, que em relação ao meu avô materno já sou terceira geração, muitas vezes eu cresço num certo alinhamento evangélico, em que eu, apesar de crescer ao lado da Igreja Católica, os símbolos católicos, eu não percebo nada de catolicismo. E tenho caricaturas grosseiras. Também é por isso, e tenho-vos dito isso, também é por isso que hoje há tantos evangélicos que se tornam católicos porque julgavam que percebiam e não percebiam. E quando começam a perceber, ficam atraídos por alguma coisa que não lhes tinha sido propriamente consciente quando cresceram. Portanto, o que é que significa ser evangélico em Portugal? Tu és exótico, tu és resistente e às vezes és aliado da cultura. Posso fazer-te algumas perguntas acerca, sei lá, beabá do catolicismo e tu... Apesar de teres crescido no meio desta cultura, tu, de certa maneira, és aliado. Repara, isto também tem aspectos positivos. Mas deixa-me só fazer esta caracterização. Não quero levar muito tempo, mas para tu teres uma ideia ainda da história. Quando o movimento evangélico chega a Portugal, qual era o nosso sistema político? Portanto, final do século XIX. Qual era o nosso sistema político nessa altura? Era monarquia, ainda havia reis. Mas logo a seguir, em 5 de outubro de 1910, Portugal torna-se uma república. E chama-se aquele primeiro período da República o período da Primeira República, que é um período muito conturbado, porque, vamos dizer assim, na temperatura republicana daquele tempo, havia um espírito anticatólico muito forte. A Igreja Católica perdeu muitas propriedades durante o tempo da Primeira República. Até quando é que vai a Primeira República? Eu sei que isto é chato, eu já virou aula de história. A Primeira República vai mais ou menos até? Década de 20, meados, é 26 mesmo, não é? Que começa o Estado Novo, que nos deu o... Bem, esta igreja, caramba, que nos deu o Estado Novo, deu-nos o Salazar. Bem, convém pelo menos teres uma ideia acerca de quem é o Salazar. Depois do Salazar, a ditadura vai até 1900 e... É fácil, até porque celebramos 50 o ano passado, 74. Então, os evangélicos já navegaram o final da monarquia, navegaram a Primeira República, o Estado Novo e estão agora há 50 anos a navegar a democracia. Claro que nós achamos que a democracia, como Winston Churchill dizia, é o melhor sistema com exceção de todos, é o pior sistema com exceção de todos os outros, não é? Mas temos de reconhecer que se olharmos para a nossa história, eu quero só chamar a tua atenção nisto. Eu sei que hoje estou a ser um bocado picuinhas nisto.
Se tu olhares para a história dos evangélicos, tu percebes que há um período que, em particular, os evangélicos desenvolveram-se um pouco culturalmente, que é o período da Primeira República. Porquê? Porque como há uma hostilidade ideológica tão grande contra o catolicismo, não ser católico, ser protestante, parecia um pouco menos antiquado. Sabes que é por causa disso que algumas das primeiras igrejas batistas, e não só, em Portugal, se desenvolveram na segunda década do século XX, criando não só as igrejas, escolas. Os protestantes já tiveram escolas em Portugal há 100 anos. Jornais. Tinham autênticas datilografias nas suas igrejas. Tinham casas publicadoras. Nessa altura, não é que necessariamente os republicanos gostassem dos protestantes, mas como o espírito era tão anticatólico, foi por isso que, quando tu estudas a história, há um certo desenvolvimento das igrejas protestantes nessa altura. Eu quero chegar agora ao presente, que é o presente que nos interessa. O presente e o futuro. A verdade é que, com toda esta história complicada, nós continuamos demasiado encafuados no nosso complexo de minoria. Nós somos minoria. Eu sei que hoje uma das coisas que enriquece a Igreja da Lapa é a presença de tantos irmãos do Brasil. Há muitas das coisas que eu estou a partilhar aqui que pode haver semelhanças com o Brasil, mas há muitas diferenças também. Mas também deixem-me dizer aos irmãos do Brasil, é importante que vocês percebam o país onde estão. E é importante que vocês percebam a cultura onde estão. Porque há coisas que poderão ser semelhantes ao vosso país, mas há coisas que são diferentes. E essa história deve ser compreendida porque Deus tem-nos chamado, agora todos, independente do lugar onde nós nascemos. Nós estamos aqui na Lapa para dar testemunho na Lapa. Nós estamos aqui em Lisboa para dar testemunho em Lisboa. Nós estamos em Portugal para dar testemunho em Portugal. E precisamos de compreender o lugar e o tempo onde nós estamos. A típica atitude de manutenção dos evangélicos em Portugal é também por isto evitarem arriscar perder o pouco que têm. Encontras essa frase aí? Eu sei que foi uma grande volta que tive de dar e é a parte do divã. Ok? Agora vamos sair do nosso divã. Mas é parte em que foste à terapia. Foste à terapia e percebes, senhor doutor, agora que lhe contei a minha vida, ajude-me a perceber um pouco melhor quem sou. De um modo geral, é isso que explica que a mentalidade dos evangélicos em Portugal seja não vamos arriscar perder o pouco que temos. Porque temos um complexo de inferioridade. Quando uma igreja tem alguma coisa, nós dizemos, graças a Deus, vamos tentar não perder. Vamos tentar não perder. Agora, já estás a ver o contraste intencional com que eu quero acabar esta mensagem. É que quando tu chegas à palavra de Deus e ao livro dos Atos em particular, por todo o cuidado que nós possamos ter com o nosso contexto, não é possível tu voltares a estes acontecimentos da ascensão de Jesus e permanecer numa atitude de manutenção. Não é possível tu leres este texto que está diante de nós e quereres arriscar não perder. Não dá. Com todo o cuidado que nós devemos ter com o nosso contexto em Portugal no ano 2025, tu, quando chegas a este texto, a lógica que tu encontras não é uma lógica de manutenção, é uma lógica de multiplicação. Repara, volta aí ao verso 8. Só no verso 8 encontras, pelo menos, a ideia de, a partir de receber a virtude do Espírito Santo, onde é que aqueles discípulos vão acabar. No mínimo, isto é logo claro. Eles recebem a virtude do Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo, onde é que eles vão acabar? Só no verso 8, onde é que eles vão acabar? Eles vão acabar no fim do mundo. No mínimo, o que está aqui em causa não é tu teres um guião prévio daquilo que te vai acontecer, de saberes todas as circunstâncias que te vão acontecer, mas no mínimo tu tens um espírito de aventura que te vai levar ao fim da terra. No mínimo está em causa, quando nós acreditamos em Jesus, uma lógica de aventura. Eu não te estou a dizer que tu tens de ser necessariamente um missionário e dar a tua vida para ir para outro lugar no mundo. Deus pode estar a chamar-te para isso. Mas o que eu te quero dizer é que quando tu olhas para este Cristo ressuscitado, ascendido e sentado à direita do Pai, tu, por muito que te esforces, não podes continuar a viver numa lógica de mesmidade, de manutenção, de ter medo de arriscar. Cristo ascendido e exaltado à direita do Pai não mantém o mesmo estado de coisas, mas leva-nos a celebrar a mudança do mundo através de uma fé que multiplica testemunhas.
Multiplicação e não manutenção. Tu encontras essa frase agora aqui. É a última frase que vai ser projetada. A partir do momento em que Cristo ascendeu, não é possível tu viveres numa lógica de mesmo. A partir do momento que, como nós declaramos no credo apostólico, que Cristo está sentado à direita do Pai, tu não podes viver com medo de arriscar, para não perderes o pouco que tens. Isso não combina. Porque a partir do momento que Cristo está sentado à direita do Pai, já vivemos uma nova realidade. As coisas ainda não estão completamente restauradas, o célebre já e ainda não, mas as coisas já foram resolvidas por Jesus. Quero terminar a aplicar isto à Igreja da Lapa. O que é que isto significa para a Igreja da Lapa? Não é possível, no início de um ano novo, em que nós queremos fazer planos, de acordo com a palavra de Deus, não é possível, no início de um ano novo e em qualquer tempo da Igreja da Lapa, nós estarmos a defender uma lógica de vamos arriscar não perder o pouco que temos. A Bíblia impede-nos. Mesmo que tu queiras, isto está tão bom, deixa-me dizer-te, este momento que nós temos aqui é para aqueles que são mais antigos na Igreja da Lapa um momento extraordinário. Nós nunca vivemos um momento na história da Igreja da Lapa, onde o segundo turno se encha, e nós tínhamos tido ainda agora um primeiro turno com mais de 100 pessoas, mais o número das pessoas que vai a Algés. No tempo recente, daqueles que chegaram à Lapa, nunca vivemos um momento tão bom. E o que é que eu não posso fazer? Eu não posso garantir que Jesus vai continuar a multiplicar as pessoas na Igreja da Lapa. Eu não sei o futuro, só o Senhor sabe. Até pode dar-se o caso de, daqui a um ano, a Igreja estar com menos gente. Eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei com a Bíblia aberta. É que eu, em circunstância qualquer, quer com o salão cheio, quer com o salão vazio, eu posso manter uma lógica de manutenção e de arriscar não perder. Isso sim seria uma desobediência. Nós não andamos pelas circunstâncias, mas andamos por fé. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Logo, o que está em causa no início desta série de mensagens, e tu, se Deus assim permitir, vais ouvir várias vezes isto, não é manutenção, não é manter, é multiplicar. Isto não significa que nós saibamos que a Igreja vai estar sempre a crescer, mas nós comportamos-nos de acordo com aquilo que Jesus ordenou. E Jesus ordenou que os cristãos que ganham uma vida nova em Jesus, eles trabalham para a multiplicação de filhos adotados por Deus. Amém? Eles trabalham para a multiplicação, não trabalham para a manutenção. Com todo o amor que eu tenho, e deixem-me agora especialmente para os portugueses, com todo o amor que eu tenho por nós portugueses e pela nossa história, coitadinhos de nós, sempre fomos minoria, tu não estás aqui para ficar num complexo de inferioridade e dizer, olha, isto está tão bom, é melhor não mexer, é melhor não arriscar a perder. Não é isso que tu encontras na palavra. Nós somos chamados a completar, a obedecer àquilo que Jesus nos mandou fazer. O reino de Jesus, isto eu quero te informar, isso eu posso te informar, eu não sei o futuro, mas isso eu posso dizer. Eu posso te assegurar, o reino de Deus, surpresa, imaginem bem, o reino de Deus está a crescer. O reino de Deus está a crescer, independentemente de ti e de mim. Tens duas hipóteses. Ou ficas fora, sob o peso de desobediência, ou ficas dentro. Mas o reino de Deus está a crescer. Não me entendas mal. Eu não te estou a dizer que sei que cabe à Igreja da Lapa continuar a crescer. Mas posso assegurar-te que cabe à Igreja da Lapa comportar-se de acordo com esta nova realidade de Jesus estar sentado à direita do Pai e disso impelir aqueles que ganharam nova vida nele a ir até ao fim do mundo. Deixa-me dizer-te, já noutras ocasiões te falei, Portugal é literalmente o fim do mundo. É o fim do mundo da Europa. Vais ali ao Cabo da Roca, é o Finisterra.
Portugal é o fim do mundo, o Evangelho já chegou ao fim do mundo, nós somos os cidadãos do fim do mundo. Isto não significa já acabou, então podemos ficar sem fazer nada. Ok, já chegou ao fim do mundo, aqui estamos nós. Não. Significa que os cidadãos do fim do mundo, que somos nós aqui de Lisboa, até Jesus voltar da mesma maneira como foi, que foi os anjos disseram, até Jesus voltar da mesma maneira como foi, nós temos trabalho para fazer. Que o Senhor nos ajude. Vamos responder com a nossa adoração. Recebam a bênção do nosso Senhor, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora neste dia e para sempre. Amém.